Boa noite a todos. Que grande alegria poder estar aqui com vocês, nessa data tão especial, onde nós celebramos, comemoramos, festejamos mais um ano de vida que Deus acrescenta a essa igreja. E desde já louvamos a Deus pela presença de muitos irmãos convidados, que vieram de outras igrejas. Os irmãos de Serrota, vieram de bem longe, vieram para se alegrar conosco. Uma congregação que é filha da nossa igreja, também os irmãos de Assanaú. Então é uma grande alegria. E muitos irmãos que estão retornando, muitas famílias vindo nos visitar. Muito legal tê-los aqui. Deixo aqui desde já o meu abraço para vocês e a minha alegria de poder recebê-los aqui nesse dia tão especial para nós. Nosso aniversário. Ontem a gente orava por hoje, a Ruth orou assim, Pai, faz com que o maior número de irmãos possa estar lá amanhã. Eu sei que vão ter alguns doentes, mas que o Senhor possa levar eles mesmo assim. Então é muito legal a gente poder se reunir, festejar com o povo de Deus, se alegrando com o que Deus faz, Então, o nosso Deus é um Deus de festa, vocês sabiam? No milênio nós teremos festa, A festa do Ano Novo, do Tabernáculo, nós vamos ter festas. Festejar diante do nosso Deus, nos alegrando, A alegria do Senhor é a nossa força, nos alegrando com o que Ele tem feito em nosso meio. O nosso tema proposto para esse final de semana, a gente vai começar hoje, vamos falar mais um pouco amanhã e à noite também, é família na igreja. Acho que está aqui. A família na igreja. A grande importância disso, Então, hoje eu queria ver com vocês alguns textos que vão falar dessa importância e também construir alguns conceitos sobre essa ideia de ter uma família na igreja. Então, abra sua Bíblia aí comigo, lá no livro de Efésios. As crianças de 3 a 8 anos, elas podem ir para as salinhas lá em cima. Se você também deseja amamentar lá em cima, na última sala, você pode estar indo lá, tá? Você tem bebê. Efésios capítulo 6. Vamos orar mais uma vez para que Deus fale aos nossos corações com a sua palavra. Senhor, nos alimenta essa noite, como nosso aniversário, que o Senhor possa nos dar esse presente de falar a nós, por meio da tua palavra, mexendo no nosso interior. A tua palavra que é viva e eficaz, ela possa penetrar em nós e gerar vida, transformação em nossas famílias. Em nome de Jesus nós te oramos, confiados na tua graça e nos méritos teus. Amém. Efésios capítulo 6, verso 4, nos diz o seguinte: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vá comigo agora no capítulo 5, verso 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então nós temos dois textos aqui que nos dão ordens. Ordem aos pais de como eles devem criar os filhos na disciplina
e na admoestação do Senhor. E disciplina aqui envolve não somente a disciplina, digamos, talvez a disciplina física, mas ele também engloba o ensino bíblico, até que para que a criança saiba ou cresça no meio em que ela vai saber quando ela está ofendendo a Deus e as consequências dessa ofensa. E ela vai estar sempre sendo ensinada, disciplinada também na admoestação do Senhor, na correção do Senhor. Então ela vai aprender nessa vida com seus pais, que vão ensinar, pensando em Deuteronômio 6, que vão inculcar no sentar, no levantar, no andar, no deitar, as ordens de Deus, para que ela saiba se está ou não agradando a Deus. E aí pais aqui talvez envolvam também as mães, um termo mais geral, mas entende-se que está sempre voltado para o pai. E aí quando você pega o verso 25 do capítulo 5 agora, você vai ter a ordem para os homens, para os maridos, que eles devem amar as suas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E esse amor que o homem, o marido, tem que ter por sua esposa, tem que ser um amor sacrificial. O padrão desse amor, o exemplo desse amor é o próprio Cristo, que morre em prol da sua igreja. E esse amor, esse sacrifício que o homem vai ter por sua mulher, assim como Cristo teve pela igreja, entendemos que a consequência desse amor, ou o objetivo final, o que ele quer alcançar com esse amor, também é a mesma coisa que o marido que se sacrifica pela esposa deve querer alcançar. Então, quando Cristo se sacrifica por sua igreja, o que ele queria alcançar? Ele queria apresentar essa igreja a si mesmo, uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, porém santa e irrepreensível. Da mesma forma, nós devemos amar nossas esposas e trabalhar no caráter, na santidade delas, nos sacrificando, se preciso for, até mesmo morrer por isso. Percebam que as duas ordens, tanto em como cuidar dos filhos, como em como cuidar da esposa, e eu diria em como cuidar do lar, envolve questões espirituais. No entanto, nós aprendemos nesse mundo que um bom pai é aquele que não deixa faltar as coisas, que paga uma boa educação, que dá roupa. Claro que um pai deve fazer isso. Não vai deixar os filhos passarem fome, andarem nus, de forma alguma. No entanto, não se resume a isso. O problema é que o conceito mundano de pai é que o pai bom é aquele que dá coisas. Mas quando olhamos na ordem das Sagradas Escrituras, os pais, eles devem ter a postura de criarem seus filhos na admoestação, na disciplina e admoestação do Senhor. Da mesma forma, um bom marido não é aquele que faz tudo pela esposa, que dá o mundo à esposa, que dá tudo do bom e do melhor, que a trata como uma rainha com todo o seu glamour. Vai muito além disso. Dar coisas é bem fácil. Alguns chegam a privar a própria família da sua presença, abandonando suas famílias para dar coisas. Mas isso não é o plano de Deus. A ordem de Jesus Cristo para nós, líderes de lares, é trabalhar na vida espiritual da nossa família. Esse é o grande desafio. Essa é a grande luta. Porque nós mesmos lutamos contra os nossos pecados. De fato, é uma das coisas mais difíceis. Por isso exige sacrifício. Exige abnegação. Exige renúncia. Exige abrir mão de conforto. O ponto de Cristo aqui é: ei, se preciso, você deve morrer por isso. Muito menos deixar de comer uma pizza, uma Coca-Cola, de fazer uma viagem, de trocar de carro.
precisamos, meus amados irmãos, viver uma vida de sacrifício para conduzir nossa família para mais perto de Deus. Diante desses textos que revelam a importância e a árdua tarefa que um líder tem, qual um ambiente que o próprio Deus preparou na sua infinita graça, onde vai nos auxiliar a cumprirmos tal tarefa? É a igreja. Então, diante dessa tarefa árdua aqui, de criar os filhos na disciplina, na demonstração do Senhor, de trabalhar no caráter de nossas esposas, para que elas sejam santas, irrepreensíveis, sem mácula, Deus planejou sua igreja. E é na igreja do Senhor que nós aprendemos coisas assim. E é na igreja que nós vamos ter o auxílio necessário, os dons necessários, para que os nossos filhos cresçam na disciplina e na administração do Senhor. Para que a nossa esposa cresça em santidade. A igreja é o ambiente de graça que Deus nos proporcionou para levarmos nossas famílias para mais perto dEle. Deus, meus amados irmãos, está no meio da igreja, pois Ele fez dela a sua casa. Está agindo por ela e para ela e por meio dela, edificando-a para a sua glória. Por isso, devemos conduzir nossas famílias para o meio da igreja. Interessante que quando você se converte, seus filhos não se convertem, ou você se converte, seus pais não se convertem, o seu grande sonho é o quê? É que eles venham à igreja, não é assim? Você fica convidando, vamos lá na igreja, vamos lá visitar, vamos lá conhecer o pessoal. E você ora, e você pede os irmãos para orarem. Aí depois de anos, né, seu filho ou sua filha, sei lá, ou sua mãe, seu pai, que não são crentes, vem à igreja. E aí você fala para os irmãos todo alegre, meu pai veio, vamos orar por ele e tal. Depois conversa lá com ele, você está todo entusiasmado, todo feliz. A mãe que passou a vida inteira orando pelo filho, que não quer nada com Deus, de repente o filho vem à igreja. A mãe fica toda feliz, parece um sonho que ela está realizando. Meu filho veio à igreja, ele está ouvindo a palavra, aí na hora do culto, a gente fica ali orando, né? Eu lembro que minha sogra veio à igreja, e era eu, Ruth, Raquel, a gente orando ali a pregação, e a gente ficava, e aí a Ruth, pai, ela está prestando atenção na pregação. Vamos orar, aquele entusiasmo, aquela vontade que o Espírito Santo salve, toque. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? É que muitos de nós, que já nos convertemos, casamos na igreja, estamos construindo uma família na igreja, já conhecemos o Evangelho, não precisamos passar por isso, nossos filhos estão crescendo na igreja. Alguns pais aqui privam suas famílias da igreja. Não é louco isso? Vocês concordam comigo? Que é um absurdo. Isso é um absurdo. Enquanto pessoas que têm familiares descrentes sonham, clamam, choram, madrugada adentro, diante de Deus, pedindo para que Deus toque em seus familiares, para que eles venham ouvir a mensagem, para que eles sirvam aqui, a gente fica imaginando. Raquel faz muito isso. Se fulano se convertesse, ela ia servir na cantina. Se o meu irmão se convertesse, ele ia fazer isso aqui. Ele ia trabalhar assim, fica sonhando com isso. Aí a maioria de nós já somos cristãos. Estamos criando nossos filhos já na igreja. E nós privamos nossas famílias, muitas vezes, desse ambiente incrível. Não prive sua família de estar onde Deus se faz presente, onde Deus fala, onde Deus deu dons para a edificação, onde Deus salva e transforma. É absurdo, louco, desajuizado
Um homem que priva sua família da igreja, que faz corpo mole, que não se organiza. Você não tem medo da sua esposa se desviar? Eu tenho. Eu tenho medo de me desviar e tenho medo da minha esposa se desviar. Ou vocês acham que isso não pode acontecer? Pode, irmão, acontecer? Pode? Cuide aquele que está em pé para que não caia. Aí tem líder de família, passa um domingo, 2 domingos, sem vir à igreja. Os filhos não sentem falta, a esposa não reclama. Isso não te assusta, não? Vocês vão concordar comigo, domingo eu não vim para a igreja porque estava doente. Não fica um buraco dentro da gente, quando a gente falta o culto, não é não? Fica um vazio assim, grande dentro da gente. Parece que falta alguma coisa. É assim com vocês? Não é? Pronto. Pois o dia que não ficar esse buraco, eu entro em desespero. O que está acontecendo comigo? Só que tem gente que passa um mês sem vir à igreja. Só vem domingo à noite. Chega atrasado. E no mês vem as 2 vezes. Que negócio é esse? E o líder familiar não toma nenhuma atitude em relação a isso. E aí vão privando. Os pais não trazem seus filhos para a escola bíblica, para eles aprenderem a disciplina e a admoestação do Senhor. Nem ensinam em casa e nem trazem para a igreja. Isso é absurdo. Por favor, meu amado irmão, meus jovens que um dia liderarão lares, não cometam esse crime. Moças, presta atenção com quem vocês vão casar, se é alguém constante, alguém que vive ali, não tem compromisso, não serve, não está envolvido. Fuja, porque você vai entregar a sua vida, a vida dos seus filhos, à liderança de tal homem. O juízo de Deus pode vir sobre sua família. Lembra de Zacarias? Deus diz, ei, eu me cansei de vocês, a minha paciência acabou. Ou melhor, Deus diz, a minha paciência acabou, porque vocês também estão cansados de mim. E aí imagina, moça, você entrar debaixo do guarda-chuva da liderança de um homem assim. O quanto você vai sofrer e sua família vai sofrer. Você que já conhece o Evangelho, que está na igreja do Senhor, não entre numa roubada dessas. Não faça isso. Não prive sua família de estar onde Deus se faz presente. Ah, pastor, quer dizer que lá na minha casa Deus está presente? Não, está. Mas Ele não está presente lá como Ele está aqui. Lá na sua casa não tem todos os dons. Lá na sua casa você não é edificado enquanto a comunidade canta. Deus planejou a igreja assim. Por isso a gente se reúne. Porque a gente poderia dizer, ei, sai muito caro a gente se reunir várias vezes por semana e tal. É muito cansativo, é desgastante. Vamos diminuir, né? 2 cultos por mês, a gente se reúne cada um na sua casa e tal. Não, nunca foi assim. Desde o início da igreja, a igreja se reúne. Jesus vai dizer, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ou ele não está em todo canto? Ele não disse para os seus discípulos que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Ele não é onipresente? Sim, ele está em todo canto.
Ele está comigo lá na minha casa, lá no meu trabalho. Mas existe uma maneira, uma forma em que Ele está presente quando o povo está reunido. É a sua casa. Ele está construindo a igreja para ser a sua morada. Por isso nós somos tão edificados quando nós cantamos juntos. Quando Deus, numa pregação como essa, Ele fala, nós saímos daqui desafiados, tocados, impactados, transformados. Deus está atuando, o Espírito Santo está entre nós, como pastor espiritual, agindo no meu coração e no seu coração, aplicando a palavra pregada no seu coração. Isso você não tem em casa. Estar com os santos, com a comunidade, isso por si só já nos edifica. Por isso, quando o pecado está nos dominando, nós começamos a nos afastar da comunidade. Você começa a se achar um peixe fora d'água. Se acha estranho no meio daquele povo. Enquanto que o salmista vai dizer, sabe, os santos da terra são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Por que é assim? Porque Deus planejou assim, colocou isso no nosso coração. Então tome muito cuidado. E não faça isso. Organize sua agenda, suas finanças. Por que eu falo de suas finanças? Existem eventos na igreja, você já recebe no início do ano o calendário. Você decide não participar porque você não se organiza. E aqui é para os homens. Você não se organizou. Aí você priva a sua família de estar no retiro, de estar no encontro de casais, de estar em locais em que o povo de Deus vai estar lá sendo edificado. E a maioria de nós não vai, pastor, não deu certo e tal. Não é porque eu não me organizei, eu priorizei outras coisas. Por isso, é que você ainda não entendeu a teologia por trás disso, o quanto é importante, o quanto Deus se faz presente quando nós estamos unidos. Então se organize. Homens, liderem suas famílias, sua agenda, suas finanças, sua vida, para que a sua família esteja sempre no meio da comunidade, sendo transformada por meio daquilo que Deus está fazendo na vida do seu povo. Então Deus está realizando algo ali, Deus está fazendo algo, o povo está unido ali, estão realizando um culto, Deus está usando os dons para abençoar, e você está em casa assistindo Netflix. E quem é o culpado disso? Aquele que lidera o lar. Se eu tenho essa oportunidade de levar a minha família para o seio da igreja, para o meio da igreja, onde ela vai aprender mais coisas, meus filhos vão aprender mais coisas, vão ser edificados, vão tocar no que é eterno. Não, eu não posso cometer tal crime. Eu não posso ser a pessoa que vai impedir da minha família crescer espiritualmente. Eu deveria ser aquele que estou empurrando eles para isso. Eu tenho 30 anos de crente. Eu vou falar aqui para os futuros pais e os pais mais jovens. Tem um fenômeno que acontece na igreja. Nesses 30 anos. Sabe qual é? A maioria dos pais, é que eu não vou entrar na questão da soberania de Deus, tá? Mas tem um padrãozinho. A maioria dos pais que são descomprometidos, quando seus filhos chegam na adolescência, e quem é mais antigo aqui e viveu dentro de igreja, sabe do que eu estou falando. O que eles fazem? Eles vão para o mundo. E às vezes são até crentes sinceros. Se perdem lá. Sabe por quê? Porque eles não têm amigos na igreja. Porque os pais não gostam. Tem pai que diz assim, tem um retiro, o pai diz assim, vai meu filho, vai que é bom o retiro. Mas ele não vai. É bom que tu escuta a palavra lá, que tu faz amizade lá, mas ele não faz.
E aí esses filhos vão fazendo amizade lá no mundo, curtindo as músicas do mundo, e vão se apartando. E os pais vão ficando. Você tem que acompanhar, você tem que prestar atenção no coração do seu filho. Aí diz, não vou hoje não estou afim, pai. Estou cansado, não sei o quê, não, isso aqui. Vai aquelas desculpazinhas. E você vai, não, é adolescente, é uma fase difícil e tal, e tudo. Aí você vai deixando. Aí não quer estar com os jovens da igreja, mas quer estar com os jovens lá do colégio, da faculdade. Como é isso aí? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, ó. Eu já estive em colégio, já fiz faculdade. Não tem como, pais, escuta isso aqui. Não tem como seu filho cristão ter uma amizade com ímpios. Não tem. É a pior mentira. Se ele tiver amizade com ímpios, sabe por que é que ele tem? Porque ele não dá testemunho. Pode ter certeza. Porque o ímpio não tolera a luz. As trevas não se unem com a luz. Vocês acham como é a conversa das moças da faculdade hoje? Como é a conversa dos rapazes da faculdade hoje? Dos ímpios? É uma conversa santa? Tem nem perigo. Não tem nem perigo. Aí o seu filho, a sua filha está lá, não, a gente vai sair com fulano e tal, vamos fazer isso aqui. Como é essa conversa lá? Porque na hora que eles falarem coisas imorais, piadas de duplo sentido, você que é crente, você vai fazer o quê? E aí os pais não vão ligando, vão deixando, achando normal, vão se confiando, vão se afastando da igreja. Eu assisti um filme, quero indicar para vocês, Em Defesa de Cristo, baseado em fatos reais. Esse filme, Em Defesa de Cristo, é a história de um casal. Eles têm uma filha pequena. E a mulher se converte, só que eles são ateus. E ele é jornalista. Ele tem horror a esse negócio de Deus. E a mulher dele se converte. Aí sabe o que ele faz? Ele conversa com o patrão dele lá do jornal. Diz assim, olha, eu vou fazer uma pesquisa para eu poder destruir o cristianismo. E aí ele fala que ele faz isso, tudo isso, porque ele sentiu que estava perdendo a mulher dele. E eu achei incrível porque ele viaja para outro estado, ele vai nos melhores médicos, estudiosos, nos jornalistas, nos historiadores, vai em busca de arqueólogos, porque ele vai fazer um trabalho para publicar num jornal. Aí ele pede um conselho ao amigo dele, ei, cara, eu quero destruir o cristianismo, como é que eu faço? Cara, vai na garganta. O que é a garganta do cristianismo? Tu tem que provar que Jesus Cristo não ressuscitou. E ele tem todo esse trabalho, aí ele não dorme de noite, estudando, para tentar salvar a esposa. Já pensou? E o crente faz isso pela esposa? O cara dedicou parte da vida dele estudando isso para tentar salvar a esposa do cristianismo. E por fim, Deus salva ele. Muito legal o filme. O meu ponto é, o quanto nós nos sacrificamos. Quando a gente vê vestígios do mundanismo entrando no coração dos nossos filhos, na nossa casa, na nossa esposa. Quando a gente vê a nossa esposa desanimando com o reino, com as coisas de Deus, um coração frio, não quer comunhão, se sente estranho, nós entramos em desespero, como o personagem do filme, e começamos a trabalhar duro para salvar nossa esposa e nossos filhos? Não. Nós vamos empurrando com a barriga. Talvez você me ache exagerado. Talvez isso não faça tanto sentido para você. Eu queria ler alguns textos, para você que vê que coisa incrível.
pensando em como os homens conduziam suas famílias. Abre sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20, é o rei Josafá, desesperado, com muito medo, porque duas nações se reúnem para destruir Israel. E ele, então, busca ao Senhor, ora ao Senhor, apregoa jejum a todo o Judá, e todo o povo se congrega para pedir socorro a Deus. E eu achei interessante isso aqui, pensando nesse tema, a família na igreja. No verso 13, após ele terminar sua oração, em grande desespero, no verso 13 diz o seguinte: todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Não é legal isso? Está vindo uma grande nação aí, duas nações para nos destruir. Ele diz: Senhor, eu não sei o que fazer. Estamos aqui orando, jejuando, e todo o povo se reúne. E aqui quando ele diz suas crianças, seus pequeninos, em algumas traduções, era criança de colo. E seus filhos. Está todo mundo lá. Não é assunto só do líder. Não, vai ser toda a família. Nós vamos buscar o Senhor. Todos vamos jejuar, vamos clamar a Deus. O líder leva toda a sua família nesse ato de desespero para buscar a Deus. Alguns diriam que isso é loucura. Essas crianças vão adoecer, ficar lá em pé no meio do templo. Não, ele tem que ver um jeito de esconder essas crianças, guardá-las, e só ele vai para isso. Não, vai toda a família. Passa aí algumas folhas e você chega em Esdras, capítulo 10. E aqui é um momento também difícil, quando um pecado é denunciado e o povo está desesperado. E olha só o que acontece. Verso 1 do capítulo 10 de Esdras. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Não é legal isso? Toda a família está lá. Todos estão lá, nesse evento excepcional. Em Neemias isso vai acontecer também, quando eles vão ler a lei. O texto diz lá que todos que conseguiam entender, certamente tinham crianças pequenas. Em Atos, vamos para o Novo Testamento agora, capítulo 2, ou melhor, capítulo 21. Atos 21, a partir do verso 4. Amém? Diz assim: encontrando os discípulos, aqui é Paulo fazendo suas viagens, então ele desembarca nesse local e diz assim: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem.
acompanhados por todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns aos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Eu acho isso aqui fantástico. Você tem um missionário naquele lugar, os irmãos sabem que ele vai padecer em Jerusalém, e ele passa 7 dias lá, já era dia demais, e quando ele decide partir, os irmãos acompanham ele até o local onde ele vai partir. E chegando lá na praia, todos se ajoelham para se despedir ali e orar por aquele servo de Deus. Isso não eram só os homens, estavam suas esposas e seus filhos. Eu fico imaginando como essas coisas devem marcar uma criança, não é? Ei, pai, quem é ele aí? É o Paulo, missionário. E por que estão pedindo para ele não ir para Jerusalém? Que ele vai padecer lá por Cristo. Ele vai embora amanhã. Amanhã todos nós vamos com ele até a praia. Aí chega lá na praia, abraçam Paulo, beijam. Agora vamos se ajoelhar aqui, todo mundo. Se ajoelha, meu filho. Vamos orar a Deus pela vida dele. Isso é incrível, irmãos. Como coisas assim, eventos assim vão marcando nossos filhos. Mas sabe o que é isso? É uma vida envolvida com o reino, com a igreja do Senhor. Veja o sentimento, veja a preocupação, acompanhar ele até onde dava. Chegando lá na praia, tem esse evento único, todo mundo se ajoelha. Imagina uma criança crescendo assim, vendo isso, vendo momentos assim. A igreja na sua vida, a sua vida na igreja, a igreja no seu lar, o seu lar na igreja. Alguns pais estão privando seus filhos disso. Alguns adolescentes já perderam o encanto, ou talvez nunca tiveram. E você não pode encarar isso com naturalidade, como se nada tivesse acontecendo. O diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, e ele pode tragar seu filho, pode tragar sua esposa, pode tragar você. Então não é hora de cruzar os braços, de empurrar com a barriga. É hora de vigiar, de ficar alerta. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pai, hoje eu não estou afim de ir para o culto. Amor, vamos para o culto não hoje. O quê? Como assim? É sério isso? Por que, meu amor, você não quer ir ao culto? Não estou afim. É para você começar a chorar de joelhos. Deus, socorre a minha esposa. Salva ela, Deus, antes que seja tarde demais. Ela não está afim de te cultuar. Meu filho não está afim de estar com os jovens da igreja. Ele prefere ficar em casa, assistindo seriados. Deus, salva o meu filho. Tem misericórdia. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu leio as escrituras, e eu não sinto aquele amor, eu só leio por ler. Às vezes eu leio e eu nem lembro mais do que eu li. A oração que eu faço, Senhor, me socorre. O meu coração está frio para ti. O que dirá então
Como eu ficaria se eu não tivesse mais o desejo de estar no culto, de estar com vocês? Se eu ficasse procurando uma desculpa para dizer para vocês só para não estar aqui. Deixa eu dar um conselho para os casais. Às vezes tem um que está capengando. Aí, às vezes, é o homem. Que não... Às vezes é a mulher. Grite por socorro. Não se agarre os dois e morram espiritualmente, não. Grite por socorro, tomem atitudes, façam algo. Veja, um evento como esse. Está lá toda a família. Alguns de nós diriam, pastor, é um exagero, para que levar as crianças para a praia? Já passou 7 dias com Paulo. Ainda mais com Paulo, vai que vem aí alguém perseguindo ele e mata todo mundo. Vai andar lá na praia e tudo, aí o sol, o menino pode pegar uma gripe. Está todo mundo lá. Ah, pastor, isso aqui é um evento excepcional. Como era o dia a dia da igreja? Volta aí Atos, capítulo 2. Só volta. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam o quê? Juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É um exagero, não? Diariamente perseveravam unânimes no templo. Estava lá todo dia, se reunindo. Parece os assembleianos, né? Todo dia tem programação na igreja. Estava lá todo dia, juntos. Aí comiam de casa em casa, ainda tinha os estudos de Paulo, que ensinavam tanto publicamente como de casa em casa. Era a vida deles. Por que isso? Porque eles entenderam a teologia da igreja reunida. É lá onde Deus está atuando, me edificando. Eles não privavam suas famílias disso. A vida comum era essa aqui. E aí quando chegava um missionário, acontecia algo como aquilo. Era assim o dia a dia deles. Aí tem cristão hoje que vem uma vez na semana, no domingo à noite, quando vem. Você tem noção disso? Que cristianismo é esse? Como é que você consegue ter comunhão? Como é que você consegue ser edificado, edificar? Como é que você consegue desenvolver seu dom para edificar o outro? Ser edificado pelo dom do outro? Se você aparece aqui uma vez perdida no mês, não tem como. Não existe isso. Por isso os cristãos de hoje não crescem, não amadurecem, não conhecem a palavra de Deus, não têm amizades profundas na igreja. Por isso. Por isso os nossos filhos não criam amizades profundas na igreja. Por que ele faz amizade lá no colégio? Porque todo dia ele se encontra com um coleguinha do colégio, não é não?
todo dia ela está lá na mesma turma com a pessoa da faculdade, senta lá do lado e vão conversando, e vai fazendo amizade. E sofrendo influência. E aí na igreja, nós precisamos, meus amados irmãos, olhar para as pressões, demandas, exigências, compromissos, entretenimentos, filosofias e conceitos desse mundo e dizermos não. Vocês não vão definir o rumo da minha família. Não. Nós precisamos pensar e sermos mais firmes no que está em jogo. No que está em jogo. Não, o mais importante não é uma faculdade. Ah, pastor, meu filho não está mais podendo vir à igreja e tal, por causa da faculdade. Tira da faculdade. Está muito puxado, não consegue ler a Bíblia, não sei o quê. Tira do que for preciso. Ei, irmãos, a gente canta que Cristo é tudo para nós, não é? Mas na prática não é. Porque quando nós colocamos coisas na nossa vida que nós julgamos importantes, e aqui eu não estou desmerecendo a faculdade, trabalho, seja lá o que for, é quando eu coloco na balança isso que vai destruir a sua vida espiritual, eu prefiro os meus filhos analfabetos, mas servindo a Deus. Prefiro. Eu vi de uma igreja de classe média, e todo jovem chegava no período da faculdade, abandonava a igreja. Dizia logo, ó, não tenho tempo para a igreja. Não tenho tempo. Aí eu chegava para alguns irmãos, ei irmão, como é que está fulano? Ah, está lá na Alemanha, fazendo doutorado lá em medicina, está muito bem. Está servindo o Senhor? Ah, só falta isso. Está muito mal, vai com diploma e tudo para o inferno. Vai queimar tudo lá. Então é muito fácil dizer que Cristo é tudo para mim, Ele é o da vida, o melhor. Mas na prática, temos que pagar o preço. Josué chegou para a multidão, ó, velho. Dizia, ei, vocês estão aí querendo deixar de servir o Senhor? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Decide aí quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Josué está no meio da pressão, ele pode ser apedrejado. Lembra que há 40 anos atrás, tentaram apedrejá-lo e Deus teve que abrir a terra? Família na igreja. O lugar onde Deus está agindo, edificando o seu povo. E você, homem, marido, macho, conduza a sua família para perto de Deus. Marido, conduza a sua esposa para perto de Deus. Seus filhos. Deus deixou sua igreja nesse mundo como a representante legal do seu reino, como a sua casa, a sua noiva, o lugar onde Ele edifica o seu povo. Então não aparta a sua família desse lugar. Amém? Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a sermos homens suficientes, corajosos, para conduzir a nossa família para perto de Ti, para servir ao Senhor na igreja. Não deixa-nos, ó Pai, cedermos às pressões desse mundo, às vãs filosofias, os enganos de Satanás, as doutrinas de demônios. Não deixa o diabo nos enganar, colocando sempre o teu povo, a tua igreja em segundo plano. Tem misericórdia, Deus. Guarda os nossos jovens que estão sendo
tragados por Satanás. Salva-os. Guarda nossas famílias. Guarda os irmãos que estão sendo iludidos pelo caminho da mulher adúltera. Guarda as irmãs que estão esfriando, ó Deus, para Ti. Salva nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém.